Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 29 de outubro e com seguintes destaques. A definição da final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense, que eliminou o Flamengo no Maracanã, e o Atlético Mineiro, que passou pelo Fortaleza jogando no Castelão. A Série B do Campeonato Brasileiro entrando na sua fase decisiva. Aqui na Europa, ameaçado há muito tempo no Barcelona, Ronald Koeman é demitido do clube catalão. A eliminação do poderoso Bayern de Munique, com direito à goleada na Copa da Alemanha. E mais, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e a 10ª da Liga Portuguesa. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, irão analisar a classificação de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro para a final da Copa do Brasil, como também a postura de torcedores com conteúdos nas redes sociais e agora contando também com jornalistas. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Bayern de Munique, que surpresa! Sendo eliminado da Copa da Alemanha e com goleada 5-0 para o Borussia Mönchengladbach. Vamos falar desse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Eles já estão prontos, Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, para iniciar o nosso bate-papo. E o primeiro assunto contigo, Moraes, aí em Maceió, é sobre a final da Copa do Brasil, o Flamengo sendo eliminado em pleno Maracanã após empate em 2-2 no Paraná e agora perdendo por 3-0, e o Atlético Mineiro também se garantindo na final, passando mais uma vez pelo Fortaleza, primeiro jogo no Mineirão 4-0 para o Atlético e agora na última quarta-feira 2-1 em cima do Fortaleza no Castelão. Como é que você viu essa definição da final da Copa do Brasil, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Na verdade, essa final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético do Paraná não era uma final esperada. Todo mundo, eu digo todo mundo, menos a torcida do Atlético do Paraná, apostava que o Flamengo estaria nessa decisão. Eu não tinha a menor dúvida disso. Ainda acho que o Flamengo foi incompetente para conseguir furar o bloqueio do Atlético Paranaense e que no contra-ataque a defesa do Flamengo ela nunca foi uma defesa boa. Ela sempre foi uma defesa falha, tanto é que não foi, está contratando um zagueiro, mas não consegue se encaixar. O Davi Luiz não podia jogar, porque ele não foi inscrito para a competição, mas não sei também se vai ser a solução. Eu acho o Rodrigo Caio zagueiro muito ruim, e tem lá o Léo Pereira, que é abaixo da média. Então, como você querer exigir que uma defesa dessa não tome gols? O problema é que o Flamengo sempre fez muitos gols e mesmo que tomasse um gol aqui e outro ali, conseguiria sair vencedor das partidas. Eu estava apostando todas as fichas que a final seria Atlético Mineiro, hoje jogando o melhor futebol aqui no Brasil diante do time do Flamengo. O Atlético Mineiro passou por 2 vitórias diante do Fortaleza, em Belo Horizonte e em Fortaleza. E o Flamengo
do primeiro jogo ficou no empate diante do time do Atlético do Paraná, e todo mundo sabe como foi aquele empate de 2-2, com um pênalti marcado no finalzinho do jogo. E veio o jogo da volta no Rio de Janeiro, onde o Atlético do Paraná jogou com inteligência, se fechou, o Flamengo não conseguiu abrir o ferrolho e resultado 3-0. Eu achei que foi uma belíssima classificação, mesmo que tenha sido um placar exagerado, viu, o Júnior? Moraes, sem dúvida alguma, o Atlético Mineiro mereceu com sobras essa classificação para a grande final da Copa do Brasil. Venceu os 2 jogos da semifinal, o primeiro já garantindo praticamente a sua presença na final, 4-0, lá no Mineirão, e agora 2-1, jogando no campo do adversário Fortaleza. E o Atlético Paranaense, no primeiro jogo 2-2 com o Flamengo, um jogo que, na verdade, o Flamengo achou aquele gol no finalzinho, o Atlético foi melhor na partida, e agora no Maracanã, essa realidade, o Atlético Paranaense, muitos podem contestar, mas o clube joga um futebol muito defensivo, partindo só nos contra-ataques. Cada um tem seu estilo de jogo, você pode gostar ou não, particularmente eu não gosto, mas venceu com sobras. Uma equipe que vai ao Maracanã e faz 3-0 no Flamengo, o Flamengo teve maior posse de bola, 73%, se não me engano, mas e que adianta? Não conseguiu furar aquele ônibus, verdadeiro ônibus ali colocado à frente da zaga, fizeram aquela famosa linha de 5, o ferrolho. O Flamengo não conseguiu, na primeira etapa, chutar muito para o gol, criar muita chance. No segundo tempo até conseguiu, mas é bom também ressaltar o goleiro Santos do Atlético Paranaense, que fez pelo menos 3 defesas difíceis e que ajudaram muito a equipe. E o Flamengo também tendo um certo azar nas conclusões. A verdade é que o Atlético venceu, está na final com o Atlético Mineiro, e teremos aí um grande jogo na finalíssima. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise desses jogos, 2 jogos que definiram a final da Copa do Brasil. Júnior e gente ligada no PB Desporto. Vou me ater preferencialmente ao Atlético Mineiro. Alguém, por acaso, ousa subestimar a temporada fora da curva do Galo de Minas? Finalista da Copa do Brasil, é distanciado líder do Brasileirão, cujos oponentes mais próximos comem poeira e não aparecem em seu retrovisor? O Atlético Mineiro sobra da temporada por conta de um elenco diferenciado, na defesa, meio-campo e ataque. Muito longe, entretanto, da desenvoltura técnica e tática do contundente Flamengo de 2019, comandado por Jorge Jesus, que encantou o Brasil e a América do Sul, além do respeitoso reconhecimento que lhe conferiram treinadores e jogadores do renomado Liverpool, na decisão do Mundial do Catar. O Atlético Mineiro do pragmático Cuca não é o possante Flamengo de 2 anos atrás, nem o comparo gerencialmente com o rubro-negro de agora, até por funcionar à base de aportes financeiros de um torcedor, magnata do ramo imobiliário, que possibilitou contratações de peso para a felicidade geral de sua pujante galera, como na mesma linha ocorre com o Palmeiras, cuja potencial futura presidente é patrocinadora master do Verdão do Allianz Parque. Na contramão do Flamengo, cuja parceria de investidores possibilita, já neste 2021, uma receita bruta de R$1 bilhão, maior do que a da própria bilionária CBF. Mesmo sem os ganhos de arrecadação em jogos do Maracanã, frustrados pela pandemia, o Atlético Mineiro responde por uma dívida colossal de R$1 bilhão e 300 milhões a curto prazo, que o mecenas minimiza, até por cuidar prioritariamente dos frutos gerados com o marketing do clube vinculado a seus interesses negociais e corporativos. Sei que para o torcedor de qualquer clube vale mesmo é bola na rede e títulos. E nesse decisivo detalhe, o Galo está na antessala do sucesso,
na Copa do Brasil e no Brasileirão, na expectativa do troféu da principal competição nacional, meio século depois de sua última conquista. Ocorre que o futebol, promovido à categoria de relevante atividade socioeconômica no planeta, requer gestões responsáveis, com resultados crescentemente superavitários que possibilitem dividendos oriundos do gramado, cujos reflexos peculiares ensejam a consolidação de rentabilíssima cadeia de entretenimento. Beleza, todo trem pagador de nossas contas é pra lá de bem-vindo. Mas até quando estará garantida a paixão clubística do mecenas da relação de suas prioridades estritamente empresariais? Não quero, entretanto, chatear o internauta com essas questões tecnicistas, embora fundamentais. Como disse, o torcedor comum exige que seu time seja eterno ganhador de tudo, não importa quem paga a conta. E nesse caso, dentro de campo, o Atlético Mineiro vai bem até demais. Olha, Antônio Manuel Góes, o Atlético Mineiro, de fato, como eu disse para o Moraes também, sobrou nessa fase semifinal, jogando da mesma forma como vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Uma equipe que não tem, você não vê uma queda de produção no Atlético Mineiro. Raramente você vê a equipe fazer uma partida muito diferente das demais. E é uma equipe que tem bons jogadores, montou um elenco forte e vem conseguindo sucesso tanto no Brasileiro, que está com a mão na taça, é verdade, e agora também presente na finalíssima, na final da Copa do Brasil. Fortaleza fez uma bela campanha, a melhor campanha dele na competição, chegando à semifinal. O grande trabalho do Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, o argentino, que de fato faz um ótimo trabalho no Fortaleza, tanto que a torcida do Fortaleza aplaudiu a equipe ao final do jogo, no final da partida. Já o Flamengo, de fato, teve maior posse de bola, o elenco do Flamengo é muito forte, mas não vem tendo bons jogos. As últimas 3, 4 partidas do Flamengo esteve abaixo. Agora, é claro que há uma série de fatores também. É muito fácil você só criticar, né? Quando o torcedor fala, não, mas o time já não tem jogado nada, os jogadores não têm compromisso, né? Você vê aí as redes sociais, vários canais aí com esse discurso, né? E esquecem também do adversário. O Flamengo teve grandes problemas, né, de contusões e tal. Agora, é claro que tem erros, é óbvio. Agora, você só analisar por um lado é muito fácil. O Atlético Paranaense tem todos os méritos, uma equipe que vem fazendo já um bom tempo, bem estruturada, fazendo campeonatos com ótimos resultados, conquistando Sul-Americana, a Copa do Brasil, não é à toa. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é um fato que cada vez mais está presente no dia a dia do mundo do futebol. A internet veio de fato para democratizar, para todos participarem, criarem, né, os seus canais em qualquer segmento, né? Isso é muito legal. Agora, quando você vê canais de torcedores que visam apenas, a gente não pode generalizar, claro, mas a maioria, isso é visível, de canais, os grandes canais aí querendo determinar o futuro, o caminho que o clube tem que seguir, como se eles fossem, né, baseados, até alguns deles, os maiores, nos seus milhões de inscritos. Então, não, eu tenho respaldo aqui, eu exijo isso. Depois do jogo foi patético. Você viu alguns canais, e um deles que não tem, lógico que a gente não vai falar nomes aqui, não tem, não é a nossa linha, é óbvio, mas é patético, né? A pessoa lá esbravejando, não, porque eu não aceito isso. E aí o pior é você ver jornalistas embarcando nessa, né? Dá retorno, né? E a ética? E o compromisso? E a imparcialidade? Onde é que fica? Manchetes, né, no dia logo após o jogo, fora Renato, deu pra ti, Renato. Isso é surreal. Como é que você vê essa situação? Começa contigo, hein, Moraes? É verdade, Júnior. Olha, hoje em dia está havendo uma mistura muito grande
entre profissionais e profissionais e aqueles que não são do ramo, mas que estão se utilizando das redes sociais e até alguns trabalhando em emissoras de rádio, dando opinião, contestando, comentando, opinando, às vezes com conhecimento e às vezes não. E ultimamente, por exemplo, com a não exigência do diploma de jornalista para que o profissional possa trabalhar na comunicação, com essa abertura toda das redes sociais, onde qualquer um pode ter um programa, pode fazer um comentário, que não tem nada que proíba que isso possa acontecer, virou realmente uma bagunça, vamos dizer assim. E alguns profissionais que são jornalistas estão entrando num caminho desses que não são, que quando o time ganha, elogia, quando o time perde, não reconhece o trabalho e começa a fazer críticas. Mas não é nenhuma novidade o que está acontecendo hoje com o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, técnico do time do Flamengo. Porque quando ele saiu do Grêmio e foi morar no Rio de Janeiro, todo mundo colocava, inclusive a torcida do Flamengo, que o Renato Gaúcho era a sombra, ou do Rogério Ceni no Flamengo, ou do Tite na seleção brasileira. O primeiro cargo que aparecesse, a primeira vaga, o técnico de plantão era o Renato Portaluppi. E a torcida do Flamengo, e imprensa, e blogueiros, enfim, todo mundo só pedia a cabeça do Rogério Ceni e do Tite para colocar o Renato Gaúcho. E agora, o Renato Gaúcho, com essa eliminação na Copa do Brasil, já não serve mais para o Flamengo. E fica esse pessoal aí de imprensa, e quem não é da imprensa, quem nunca fez jornalismo, fazendo críticas, porque a crítica é feita para dar ibope. Hoje em dia, não adianta a notícia. Se você falar só em notícia e fazer o seu comentário sério, você não tem audiência. Você tem que criticar, baixar o nível até, para poder você ter ibope. Oi, Júnior. Olha, Moraes, e depois das partidas, né, nós temos a conferência de imprensa, né, com a presença ali dos treinadores, também, vez ou outra, um jogador presente. Aí você, na maior parte das perguntas, sei lá, você tem 6, 7 perguntas, pelo menos 5, 6, né, 4, 5 perguntas pelo menos, não são de jornalistas de fato, né? São de torcedores que têm o seu blog, o seu canal nas redes sociais, né, na internet, e fazem perguntas por vezes pífias, perguntas que não tem nada a ver com jornalismo, eles colocam ali a paixão dele pelo clube, às vezes até com ataques, umas perguntas sem nexo, né? Colocando, aliás, teve uma vez que um desses, né, com conteúdo, torcedor com conteúdo nas redes sociais, ele quis fazer, o Renato estava no Grêmio, o jogo foi no Maracanã, e ele disse, porque o assessor de imprensa não me deixou fazer uma pergunta, que eu já ia fazer uma pergunta, ia colocar ele no muro, né? Ia apertar aquele Renato. Isso é uma piada, isso não existe. O jornalista de fato, ele faz a pergunta, ele critica, ele faz a observação dele, dá a opinião dele, sim, claro, tem todo o direito, e deve ser assim, deixe com respeito. Agora, essa turma, na sua maioria, não vou aqui generalizar, porque, volto a dizer, tem pessoas que têm o seu canal lá como torcedor, inclusive eu conheço, né? Conheço uma dessas pessoas, faz um canal ali, tudo bem, tem as suas opiniões de torcedor e tal, mas a posição de um apaixonado, mas que ele sabe muito bem diferenciar. Agora tem a maioria não, e inclusive aqueles que têm milhões de seguidores, aí, eu tenho respaldo de milhões de seguidores, e eles querem determinar o caminho do clube, querem, em cima desse respaldo, desses milhões de seguidores, né, se acham que são, não, eu sou a voz do Flamengo, e não é por aí, mas nem não pode ser assim. Agora, o pior de tudo é você ver
Eu digo não pode ser assim, deles irem lá para o estádio, atuar como se fosse jornalista, e como aconteceu após essa eliminação do Flamengo no Maracanã, um desses lá no meio da imprensa, no setor da imprensa, berrando aos gritos, né? Fora Renato, isso é um absurdo. Quer dizer, uma falta de respeito até com os profissionais de fato que estão ali. E o pior de tudo é você ver jornalistas que trabalham em empresa também, que já têm uma longa experiência com cobertura e tudo mais, embarcando nessa. Engraçado que até alguns eram contra, né, esse tipo de coisa, criticavam também esse pessoal de torcedores que fazem isso, e passaram a fazer igual, por quê? Porque dá ibope, né? Você fazer um jornalismo totalmente sério, imparcial, não dá muito ibope, né? É melhor fazer esse tipo de papel nas redes sociais, né? Legal. Cada um faz o que quer, agora é realmente inacreditável. Mas para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, e a sua opinião? Estamos faz tempo contaminados pela subversão de valores, principalmente de valores éticos, na comunicação em especial, por conta de ações desmesuradas nas mídias digitais, na sequência do enterro sem choro nem vela, dos impressos jornais e revistas mundo afora. Consequentemente, eclodiram novas formas alternativas de subsistência para os profissionais da imprensa, desempregados com o fechamento de veículos ditos convencionais. Considero até revolucionário o fato de talentosos jornalistas em nosso país terem se livrado do jugo patronal de poderosos grupos empresariais de comunicação, exploradores de concessões públicas, no caso do rádio e da TV, por compadrio com o oligárquico poder político e econômico. A internet, ao promover a conexão de redes sociais, democratizou a comunicação, antes o excludente e seletivo espaço para poucos. As produções de mídia desportiva digital via streaming são acompanhadas a cada minuto na telinha do celular, do notebook ou desktop. A transmissão de um jogo de futebol, por exemplo, chega-nos em tempo real pelo smartphone. E ainda podemos transportar a imagem do celular para a tela maior, se dotada de configuração de Smart TV. A par dessas benfazejas opções tecnológicas, jornalistas do esporte no Brasil, na amplificação de seus nichos laborais pela internet, passaram a exercer uma dissimulada interposição fraudulenta da profissão, ao reverberar como manifestações isentas a natural facciosidade opinativa de torcedores, pelos quais são tidos como oráculos na construção das apaixonadas e raramente racionais manifestações clubísticas. Em iniciativas de rasteiro oportunismo, sob o disfarce de jornalismo desportivo, alguns profissionais antes acreditados na militância de veículos da imprensa tradicional decidiram incursionar pelo lucrativo filão de canais no YouTube, uma atividade 100% legítima, nos quais, todavia, diuturnamente fazem a cabeça dos torcedores no calculado interesse da influência com que podem auferir vantagens nos subterrâneos da estrutura gerencial dos clubes de futebol. A ética não vem ao caso. Exemplificando, jornalistas aficionados de clubes mais populares, atuantes nas redes sociais, mobilizam diariamente milhões de adeptos das agremiações, repassando-lhes informações ditas privilegiadas, notadamente sobre rotinas de consumo interno das instituições. Não raras vezes, vazamentos de notícias a título de furo de reportagem têm motivado indesejadas repercussões, trombeteadas por jornalistas travestidos de porta-vozes das reações dos torcedores, que eles rendem uma profusão de likes e, por consequência, mais monetização no popular, mais dinheiro nas contas dos inconfidentes youtubers.
O sucesso do trabalho jornalístico na internet não significa interferir ao arrepio da ética profissional para suscitar ódios que levam à exacerbação irresponsável, calhordamente justificada como livre manifestação de pensamento, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, como eu disse para o Moraes, a internet, né, as redes sociais hoje em dia, né, a internet é algo que veio realmente para democratizar. As redes sociais eu considero super positivas. Agora, como tudo na vida, você tem tudo, em qualquer segmento, em qualquer área, em qualquer lugar. Você tem coisas legais, coisas boas, coisas positivas, construtivas e outras não, que não somam em nada. É relativo o que é positivo e o que é negativo? Ora, mas há um limite, né? Há um limite. E no jornalismo, então, falando do jornalismo, seja ele qual for, é jornalismo. Jornalismo é jornalismo, seja esportivo, político, ligado à economia, parte cultural. Tem que ter ética, você tem que ter compromisso, responsabilidade com o que você diz. Então, a partir do momento, volto a dizer, o torcedor, ele cria lá o conteúdo dele, né? Desde que ele não, como qualquer pessoa, né? Inclusive jornalista, desde que ele não falte com respeito com alguém, tudo bem. Mas é o que a gente vê, e eu repito mais uma vez o mesmo que eu disse para o Moraes. Pessoas com torcedores de clube, né, que presentes nos estádios, sobretudo, que vão lá e utilizam aquele espaço quando o time ganha, aí tudo bem. Agora, se perde, se não joga tão bem, aí vem aqueles ataques ali, aqueles ataques insanos no meio, ali no setor de imprensa, né? E inflamando até a torcida para coisas negativas, como perseguir. Quantas vezes eu já vi, né? Você também já viu, todos já viram, né? Inclusive uma vez num certo conteúdo aí, um rapaz, né, também com grande aceitação, com grande número de inscritos, na rua, no jogo do Flamengo lá, com a torcida, procurando achar torcedores do time que quer jogar com o Flamengo, vamos atrás deles. Isso é um absurdo, né? Isso é crime. E aí esse pessoal entra ali na parte da imprensa porque tem um diploma. Aí até que ponto só ter o diploma basta? Mas eu tenho um diploma. Alguns até exibem o diploma, já exibiram, né, em vídeos, o que chega a ser patético. Porque não é. Você tem que ter postura, tem que ter ética, compromisso. E quando você é tendencioso, você só faz como muitos fazem. Nós somos a mídia independente, né? E atacam jornalistas de fato. Nós não vamos deixar, como já ouvi vocês falarem isso do meu time, querendo determinar o que o jornalista pode ou não falar. E aí, volto a dizer, o pior, volto a dizer mais uma vez, repetindo, é você ver colegas, né? Colegas da área indo nesse mesmo caminho. Aí é o fim da picada, né? Aí pensando só no retorno, dá ibope isso, vamos fazer também. Eu vou deixar de analisar a coisa. Aí até coloca lá uma entrevista legal, interessante, né, com uma pessoa lá do meio do futebol, do clube, mas ao mesmo tempo, para agradar os seus, né, lá nos chats e tudo mais, aí fica indo nessa onda, embarcando do fora fulano, não dá mais para você. Isso é jornalismo? Aí depois diz, porque eu tenho experiência de cobrir Champions, de cobrir Libertadores. Eu também tenho. Todos nós aqui da nossa equipe tem, né? Jorge Moraes, você, Antônio Manuel, né, com passagem em grandes rádios, televisão, Jorge Moraes também, Copa do Mundo e tudo mais, né? Eu também fazendo Champions, daí, ninguém é melhor que ninguém. Agora você tem que ser profissional. A questão não é ser melhor, é ser profissional, é ter responsabilidade com o que você diz. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E o holandês Ronald Koeman não é mais treinador do Barcelona. Ele foi demitido na última quarta-feira, 27 de outubro, após a derrota
para o Raio Valecano por 1-0. Na verdade, o Como já vinha sendo ameaçado desde o início dessa temporada, 2021-2022, no Campeonato Espanhol, como também os jogos do Barcelona na Champions League. Depois daquela derrota, aquela goleada sofrida para o Bayern de Munique, jogando no seu estádio Camp Nou, foi o primeiro passo para ficar claro que o Ronald Koeman estava realmente com os dias contados na equipe da Catalunha. Houve uma reunião dos dirigentes, da cúpula dos dirigentes do Barcelona, e foi dado um prazo para ele, estipulado um prazo que ele tinha que começar a vencer, se tivesse derrota iria ser demitido. A verdade é que após 2 derrotas consecutivas pelo Campeonato Espanhol, para o rival Real Madrid no clássico do Campeonato Espanhol, e na última quarta-feira para o Raio Valecano por 1-0, o Ronald Koeman foi demitido do comando técnico do Barcelona. É bom lembrar que em 63 jogos ele assumiu o Barcelona em agosto de 2020. Em 63 jogos, ele teve 37 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Só que foram derrotas agora pesadas, derrotas seguidas, e a direção achou por bem optar pela demissão do holandês Ronald Koeman. O antigo, o ex-craque do Barcelona, o Xavi Hernández, um dos maiores jogadores dos últimos anos na equipe do Barcelona, fez parte daquele timaço com Lionel Messi e companhia, está sendo cogitado para substituir o Koeman, mas ele disse recentemente que não está focado no trabalho dele atual, no Al Saad, no mundo árabe, e que não vai dizer mais nada sobre isso. Mas é um nome forte falado aqui pela imprensa na Europa. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Red Bull Bragantino, que na noite dessa quinta-feira, em jogo adiantado, isso mesmo, jogo adiantado da 34ª rodada, já que o Bragantino, nessa data, estaria próximo da final que fará com o Atlético Paranaense da Copa Sul-Americana, e o jogo foi adiantado para essa quinta-feira, dia 28, o Bragantino vencendo, o Red Bull Bragantino, o Sport em casa, no Dabi Abichedi por 3-0. Uma bela campanha do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, como também na Sul-Americana, que está na final, repetindo, contra o Atlético Paranaense. O time do Barbieri, que vem realmente muito bem em todas as frentes. E o Campeonato Brasileiro tem o prosseguimento da competição no final de semana, 29ª rodada, com os seguintes jogos no sábado. Atlético Paranaense jogando contra o Santos, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, e Juventude e Bahia em Caxias. No domingo, América Mineiro recebendo Fortaleza, Grêmio e Palmeiras, Ceará e Fluminense, São Paulo e Internacional, Sport Recife e Atlético Goianiense. Na segunda-feira, 2 jogos fechando essa rodada. A equipe do Cuiabá recebendo o Red Bull Bragantino, e o Corinthians vai jogar contra a Chapecoense. O Atlético é o líder do campeonato, primeira colocação, 59 pontos ganhos, 10 a mais que o Palmeiras, o segundo com 49, mesma pontuação do terceiro, Red Bull Bragantino, que perde nos critérios de desempate. O quarto colocado é o Fortaleza com 48, o quinto Flamengo com 2 jogos a menos em relação ao líder Atlético com 46. E o Internacional, o sexto colocado, com 41 pontos na competição. A Série B é assunto aqui nas últimas do PB Desporto, Série B do Campeonato Brasileiro, que esse ano tem a presença de vários campeões brasileiros na Série A, e que teve mais 3 jogos na noite dessa última quinta-feira, 28 de outubro.
tivemos o Sampaio Corrêa perdendo para o Guarani, jogando em casa por 1-0. O Brasil de Pelotas também em casa venceu o Náutico por 3-2. E o Cruzeiro, que faz, hein? Cruzeiro que vai permanecer mais um ano na Série B, não tem a menor possibilidade, ainda mais, já estava já, né? Essa derrota apenas vai deixar o Cruzeiro numa colocação lá embaixo no campeonato. O Cruzeiro está numa campanha realmente muito ruim e foi derrotado em casa para o Remo, que não vencia há 5 jogos. O Remo vinha, inclusive, de 3 derrotas consecutivas e venceu logo o Cruzeiro na casa do adversário, 3-1 para a equipe do Pará. Aliás, o Cruzeiro, né, que teve agora o pagamento de 2 folhas, graças a um torcedor empresário, dono de uma rede de supermercado em Minas Gerais, o Pedro Lourenço, que investiu, pagou 9 milhões pelo aluguel, né, da sede do Cruzeiro, e com esse valor aí já foi pago 2 folhas do Cruzeiro, do elenco do Cruzeiro, mas a verdade é que a situação, os problemas do Cruzeiro vão muito mais além, né? São inúmeros, né? A dívida absurda, a situação administrativa terrível, e o Cruzeiro ficando mais um ano na Série B, que vai ter o complemento da 32ª rodada, após esses 3 jogos de ontem. Nessa sexta-feira, o Operário recebe o Avaí. No sábado, o Vasco da Gama joga contra o CSA em São Januário. Tem Ponte Preta e Vitória também em Campinas, e Confiança e Londrina em Sergipe. E é bom lembrar que o Curitiba lidera a competição com 58 pontos ganhos. O Botafogo é o segundo com 56. Em terceiro vem o Avaí com 53, mesma pontuação do 4º colocado, o Goiás, perdendo nos critérios de desempate. Mas tem gente brigando aí também, que está um pouco abaixo por uma dessas vagas. O CRB, o 5º colocado, tem 51 pontos ganhos, tem todas as condições de ainda brigar por uma das vagas. O Guarani, com a vitória sobre o Sampaio Corrêa na quinta-feira, foi a 49, ainda tem alguma chance. O Vasco da Gama, se vencer o CSA, vai a 50 pontos, entra na briga. Já o CSA, que é o adversário do Vasco, que ocupa a 8ª colocação com 45, aí mesmo que ganhe do Vasco, vai ter que torcer pelo tropeço das equipes que estão acima. Já aqui em Portugal, teremos no final de semana a 10ª rodada da Liga Portuguesa. Teremos nessa sexta-feira o Arouca recebendo o Tondela, jogo dessa sexta-feira abrindo a 10ª rodada. No sábado, o Futebol Clube do Porto e Boa Vista. O Porto é o 2º colocado e o Boa Vista é o 8º. Benfica, o líder do campeonato, vai jogar no campo do adversário contra o Estoril, vai jogar na casa do Estoril, que é o 4º colocado, fazendo bela campanha. E o Sporting, que é o 3º, jogando com Vitória de Guimarães, que é o 7º. Jogo na segunda-feira, encerrando essa 10ª rodada. O Braga, que é um dos 5 primeiros colocados, ocupa a 5ª colocação nesse momento, vai receber o Portimonense, que também faz bela campanha, é o 6º colocado. A classificação: primeiro Benfica, 24 pontos ganhos, segundo o Futebol Clube do Porto com 23, o Sporting também com 23, vem na 3ª colocação, e o 4º, o Estoril, com 18 pontos, em 5º Braga com 16. E o Bayern de Munique, que surpresa, hein? Foi eliminado, derrotado, goleado por 5-0 para o Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha. Uma goleada do poderoso Bayern, que vem fazendo uma ótima Champions League, líder do campeonato alemão, mas sofreu essa derrota inesperada e por goleada, 5-0, eliminado da Copa da Alemanha. Já a equipe do Borussia Mönchengladbach avança na competição. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Mas também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, do Brasil, pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!